Diego Henrique, sou professor de Direito Constitucional da WL Concurso e hoje nosso tema a ser tratado será da administração pública dentro da Constituição Federal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Em especial, hoje, a gente vai tratar a respeito da tratativa por meio da Constituição Federal de 1988 a respeito da administração pública. Não sou estranho a gente tratar do tema da administração pública, até porque isso aí acredito que quando da confecção da normativa da Lei Magna, que foi a Constituição Federal, introduziu-se, a partir do artigo 37, algumas tratativas que o legislador constituinte resolveu dispor. E como nossa sabença, que o tema não há um codex próprio a respeito do direito administrativo. As normas do direito administrativo, ela é esparsa. E dentro da Constituição Federal, há uma parte da tratativa aí a respeito da administração pública. Tema este aí que eu tenho certeza que na hora que a gente estiver aqui tratando, não vai estar estranho para vocês, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar a respeito da administração pública e o início nós vamos a respeito dos princípios da administração pública. Onde que lá no artigo 37 da Constituição Federal, o legislador constituinte originário deixou expresso que a administração pública rege pelos seguintes princípios, que a gente já conhece, que é o LIMP, não é? O LIMP, onde que nós temos aqui a eficiência, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a impessoalidade. Quando eu estou falando a respeito da administração pública, eu estou falando como que o Estado age perante o particular. Porque o Estado, quando o Estado vai atuar, quando a atuação do Estado, por exemplo, aqui nós temos o princípio da legalidade. Este princípio da legalidade, ele é diferente daquele princípio da legalidade esculpido lá no nosso Código Penal brasileiro. Lá no nosso Código Penal brasileiro, o princípio da legalidade reza que ninguém pode ser o quê? Privado de sua liberdade se não houver uma lei. Ninguém pode ser punido se não houver o quê? Um crime anterior tratando a respeito daquele fato, né? Não há pena sem prévia cominação legal. E também não há crime. Quando eu estou falando a respeito da administração pública, a respeito da atuação do Estado, a respeito de um Estado democrático de direito, eu estou falando o quê? Da atuação do Estado perante quem? Perante o cidadão. O Estado, esse Estado, na hora que ele for agir, ele tem que ser agido dentro da lei. Diferentemente do cidadão, porque o princípio da legalidade reza o quê? Pelo princípio da legalidade, o cidadão pode fazer tudo, desde que aquela conduta não seja prevista em lei como crime. Se não tiver previsto dentro da lei que a certa conduta não é crime, eu posso fazer. Já o princípio da legalidade relativo à administração pública é o contrário senso. A administração pública só pode fazer o quê? Fundamentada na lei, esculpida na lei. Por quê? Se a administração pública realizar algum ato e este ato não estiver previsão dentro de uma lei que fundamenta aquele ato, ele é nulo de pleno direito.
Então, todas as vezes que a gente for falar a respeito da administração pública, não podemos esquecer também que não só esses princípios, aqui eu estou falando dos princípios explícitos, mas dentro do tema administração pública, nós temos vários princípios implícitos, né? Lembrando que os princípios também fundamentam, eles são fonte do direito. O legislador pode trazer um princípio para aplicar em um caso concreto. Então, quando eu estou falando em legalidade, só trazer um resumo aqui, quando eu estou falando em legalidade, eu estou falando que o que não é proibido, o que não é proibido é permitido. Isso aqui, eu estou falando legalidade enquanto cidadão. O que não é proibido é permitido. E a legalidade enquanto administração pública. A legalidade enquanto administração pública fundamenta no fato que só é permitida a administração fazer se tiver uma lei permitindo. Então, só é permitido a administração atuar se houver previsão legal, Então, tranquilo quanto ao primeiro princípio da legalidade. Fundamenta que os atos da administração são vinculados, são fundamentados, são esculpidos na lei, sob pena de serem nulos. O segundo princípio aqui, eu tenho o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade reza o quê? A administração pública tem que buscar o bem comum sem visar terceiros. A atuação da administração pública deve ser atuada sem buscar o quê? A pessoa em específica. Buscar o quê? Apoiar, atuar em ajudar todos. Então aqui, impessoalidade é uma administração pública que busca o bem comum. Esse bem comum aqui, vou trazer aqui dois princípios que fundamentam o princípio da impessoalidade. Eu tenho o princípio da finalidade. Eu tenho o princípio da finalidade e tenho o princípio da isonomia. Dentro do princípio da impessoalidade, eu tenho dois subprincípios. Princípio da finalidade e princípio da isonomia. O que fundamenta o princípio da finalidade? Tem que buscar um fim consignado na lei, conforme o princípio da legalidade, fim consignado na lei. O que mais? O interesse é interesse comum. Interesse comum. E o princípio da isonomia reza o quê? Que a administração pública, ela é impessoal. Ela é impessoal. Um exemplo aqui, ou seja, outro exemplo que a gente tem que trazer é o tratamento isonômico. Um exemplo que fundamenta o princípio da impessoalidade é a lei que criou a respeito do nepotismo. A lei do nepotismo que veda a respeito dos parentescos dentro da administração pública. Por exemplo, o presidente da República não pode nomear lá seu irmão para assumir certos cargos. Por quê? Isso aí traria o quê? Caracterizando aí a pessoalidade e não a impessoalidade que reza a administração pública. Outro princípio aqui que nós temos é a moralidade. O que fundamenta o princípio da moralidade?
os atos praticados pela administração pública devem ser pautados de viabilidade, pautados de boa fé, pautados de eficácia. Porque não adianta nada a administração pública, por exemplo, quando a gente vê muito, o que adianta a administração pública licitar o asfaltamento de uma rodovia e não acontecer? Cadê a moralidade? Como que a sociedade vai acreditar que realmente aquele Estado zela pelo seu particular, zela pelo cidadão? Porque a gente viu que dentro lá da tratativa dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais buscaram o quê? Tirar o autoritarismo do Estado, mas mesmo assim, o Estado, dentro da eficácia vertical, ficou numa situação que de superioridade. Então, os atos praticados pela administração pública devem buscar o quê? Viabilidade, boa fé, eficácia. Outra situação, publicidade. O que reza a publicidade? Os atos praticados pela administração pública devem ser o quê? Transparentes. Até acredito que muitos de vocês, muitos senhores aí já conseguiram acessar o portal da transparência para acessar os gastos feitos pelo gestor municipal, os gastos feitos pelo gestor estadual, os gastos feitos pelo gestor federal. Então, os atos praticados pela administração pública devem ser públicos, devem ser de conhecimento de quem os realiza, do quem pratica os atos. Os atos aí não são sigilosos, tá bom? Por quê? Para quê? Professor, mas qual que é a situação? O povo consegue, com esse fundamento, ser o fiscal dos atos praticados pela administração pública. Um dos fundamentos dos atos serem públicos são esses: o povo ser o fiscal dos atos, ser o fiscal do Estado. Tá? O outro fundamento aqui é a eficiência. O que é quando eu estou me referindo aqui a uma situação de um ato da administração pública praticando um ato eficiente, eu estou falando o quê? Buscando realizar um ato com concretude, com absoluta eficácia. Pautados dentro da boa fé. Boa fé também se aplica aqui. Porque eu tenho que ter uma administração pública que, ao mesmo tempo que menciona que vai zelar pelo cidadão, que vai dar concretude, que vai realizar o que lhe incumbe, por exemplo, narra a Constituição Federal que cabe ao Estado realizar o serviço de telecomunicação. Nós sabemos que o Estado fez o quê? Repassou isso a uma concessionária, privatizou. Não adianta nada o Estado repassar isso para uma concessionária que vai fazer as vezes do Estado e esse serviço de telecomunicação não funcionar. Incumbe ao Estado garantir o direito à saúde. De nada adianta o Estado realizar a construção de hospitais e em nada cuidar da saúde, não ter eficácia, não ser ineficiente, ser uma administração pública o quê? Mórbida, parada, certo? Então, todas as vezes, vocês podem até acompanhar
dentro lá do seu vadimeco, da sua Constituição, que lá no artigo 37, na administração pública, direta e indireta, qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também os demais outros princípios aí que implícito dentro da Constituição, que fundamenta aí os demais incisos, correto? Então, quando eu estou falando a respeito de administração pública, eu tenho administração pública direta, eu tenho aqui a administração pública direta. A administração pública direta se perfaz por quem? Por meio da União, dos Estados membros, por meio do Distrito Federal e pelos municípios. Por meio dos municípios. Então, esses aqui fazem parte da administração pública direta. Se a gente for lá no Código Civil, lá no material que eu mandei para vocês, está esculpido lá que as pessoas jurídicas são direito público interno ou externo. Aí narra quem são as pessoas jurídicas de direito público interno. Lembrando que, quando eu me refiro ao tema pessoa jurídica de direito público interno, eu acrescento aqui os territórios. Quando eu estou falando em administração pública, são só esses. Então, se a gente for caracterizar, a gente lá lembra aqui, que aqui nós temos a natureza jurídica, são pessoa jurídica, direito público interno. Então, a União, os Estados membros, o DF e os municípios compõem a administração pública direta, que são pessoa jurídica, direito público interno. De outro bordo, eu tenho quem? A administração pública indireta. A administração pública indireta se caracteriza de qual forma? Por meio de quem? Por meio das autarquias, fundações públicas, por meio das empresas públicas e por meio de sociedade de economia mista. Por meio da sociedade de economia mista. Então, dentro do tema administração pública, eu tenho administração pública direta e administração pública indireta. Regra geral, as autarquias, fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. E as empresas públicas, sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado. Ainda dentro do material de vocês, ainda trouxe, no âmbito externo, a Constituição Federal, no artigo 21, inciso 1, diz que compete à União manter relações com o Estado estrangeiro e participar de organizações internacionais. Esse tema aqui, nós já até tivemos um encontro onde tratamos, que trata a respeito de quê? Eu tenho aqui dentro a União e, ao todo aqui, a junção da União, dos Estados membros, do DF e dos municípios, eu tenho quem? Essa junção dessas quatro pessoas jurídicas formam a República Federativa do Brasil. Quando eu estou falando em uma atuação do Estado internamente, eu estou falando da União. Quando eu estou falando de uma tratativa do Estado externamente, perante um outro país, por exemplo, aí não é a União atuando, e sim a República Federativa do Brasil. Onde que lá no artigo 1º
no artigo 1º da Constituição Federal, narra que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de quem? Dos estados, Distrito Federal e municípios, e características em Estado Democrático de Direito e rege pelos fundamentos. Lá no artigo 1º nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil, onde nós temos a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e iniciativa e o pluralismo político. Então, lá no artigo 1º está a respeito do fundamento que caracteriza que nós moramos também em uma República Federativa do Brasil. Nós estamos num Estado Democrático de Direito. Esse Estado Democrático de Direito, para que ele possa atuar, ele tem que atuar fundamentado na lei. E quando esse Estado está atuando, como eu estou falando nesse Estado, eu estou falando desse Estado, essa atuação aqui. Estou falando da administração pública, direta e indireta. Quando a administração pública direta ou indireta estiver atuando, ela tem que estar galgada dentro daquele limpe. Sob pena de quê? Sob pena do ato que ela for praticar ser um ato nulo. Por exemplo, por que há a necessidade da licitação? A licitação é o meio pelo qual o Estado contrata serviços ou compra produtos. O legislador trouxe expresso em quais hipóteses é dispensável, é inexigível e quais as hipóteses é necessário se concretizar e se realizar a licitação. Não tem como, se, por exemplo, um Estado passar por uma empreiteira, pagar lá milhões por uma empreiteira, sem realizar a licitação. Esse ato aí da concessão para que se faça uma via pública, esse ato é nulo. Por quê? Ele foi realizado sem fundamentar dentro da lei, porque a lei é expressa, no sentido de que, quando se for o Estado precisar de um serviço, ele tem que vir por meio da licitação, salvo se eu estiver numa hipótese de dispensa ou inexigibilidade da licitação. Salvo isso, se o Estado fizer, aquele ato dele é ilegal. O Estado vai estar atuando aí com pessoalidade. Não vai ter moral o ato por ele praticado. Nesse caso aí, o Estado está buscando aqui uma ineficácia do serviço público a ser prestado. Tudo bem? E lembrando que quando eu estou me referindo ao tema administração pública, eu não posso esquecer que a União, os Estados-membros e os DF, eles caracterizam os entes federados. Os entes federados. Os entes federados, eles são dotados aqui de autonomia. Autonomia. Que autonomia é essa? Autonomia de autogovernar, auto-administrar, e auto-legislar. Lembrando que eu não posso esquecer como norma superior, como norma de espelho, eu tenho a Constituição Federal. Então é possível aos municípios ter sua, por exemplo, legislar, ter sua lei orgânica, mas essa lei orgânica tem que ser concretizada, tem que ser criada dentro e respeitando os parâmetros dentro da Constituição. Por quê? Não adianta um Estado, por exemplo, criar uma Constituição estadual
e essa Constituição estadual ferir a Constituição federal, se houver essa lei inconstitucional. Porque quando eu me refiro ao tema inconstitucionalidade, uma norma inconstitucional é aquela que está ferindo a Constituição. Ou a norma ela é constitucional e concreta, ou ela é inconstitucional, ferindo a norma legal. Não esquecer dessa tratativa aqui do legislador. Dentro deste tema aqui ainda, lá na Constituição Federal, no artigo 37, lá no artigo 37, trata da seguinte maneira. E por quem estiver acompanhando, eu vou estar me referindo aí ao inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas em títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, regra geral, os cargos públicos e os empregos públicos também, regra geral, eles são que só são possados por mediante concurso. Salvo os casos em que a demanda for necessária, isso dentro da lei que houver necessidade de contratação temporária. Mas, como fala contrato temporário, contrato temporário é aquele que tem um tempo que inicia e também a gente já sabe o tempo que finda. O que acontece? O Estado, às vezes, age com o quê? Ilegalidade, no sentido que finda um contrato temporário, por exemplo, renova. Está errado? Sim. Por quê? Cabe ao Estado fazer o concurso. Quando eu estou falando Estado, eu estou falando União, Estados-membros, municípios e DF. Quando eu estou falando ao tema Estados, engloba a administração pública direta. Cabe ao Estado, nesse sentido, que se há uma vaga remanescente, a necessidade de realizar o concurso. E, às vezes, o que é cotidiano o Estado não faz os contratos temporários e vai renovando até haver, por exemplo, uma atuação do Ministério Público que determina que cabe àquele ente realizar o concurso e empossar aí o pessoal que vier a ser aprovado. Ou, porventura, o contrário senso, passa no concurso, o ente federado não nomeia. Também é um caso aí que está agindo com ilegalidade. Mas, regra geral, a Constituição expressa que o ingresso ao cargo ou emprego público, regra geral, é por concurso público. Nós sabemos que, lá no artigo 5º, trata que não há diferença entre brasileiro nato e naturalizado, a depender de alguns cargos políticos. Aí, dentro do material, no inciso 1º, fala que os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. A gente sabe, todas as vezes que nós estamos falando na forma da lei, regra geral, nós estamos falando de uma norma de eficácia limitada. O que é uma norma de eficácia limitada? Norma de eficácia limitada é aquela que necessita de regulamentação por parte do legislador infraconstitucional, né? Por exemplo, a lei de imigração é um exemplo que trata aí a respeito do estrangeiro, mas o cargo público também é assegurado a ele, salvo as hipóteses previstas na lei que é garantida ao brasileiro nato. Então, regra geral, o ingresso ao cargo público ou emprego público é por meio de concurso público, salvo os casos comissionados, onde que lá na Constituição ainda fala, no final, que os cargos em comissão é de livre nomeação e exoneração. Então, cargo
cargo comissionado. O cargo comissionado é de livre nomeação. Nomeação e também exoneração. Aqui está um exemplo de insegurança do trabalho. Por quê? A pessoa que porventura exerce um cargo comissionado foi nomeada hoje, amanhã já pode ser exonerada. Por quê? Ele não tem aí a respeito aí os direitos assegurados a quem porventura exerce um cargo público. Que regra geral, a pessoa que exerce um cargo público só vai deixar se houver a prática de um crime com sentença transitada em julgado, onde que um dos efeitos da sentença é a determinação e a perda do cargo. Salvo isso, a pessoa não pode ser o quê? Retirada, tem o direito aí de inamovibilidade, tem o direito da investidura no cargo público, certo? Então não esquecer que o cargo comissionado é de livre nomeação e também de livre exoneração. Outra situação, prazo do concurso público. Prazo do concurso público é de regra geral de 2 anos. O que acontece em algumas questões de provas? Olha só, vamos ler aqui, ó. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, é de até 2 anos. É possível uma prorrogação? Sim, podendo ser prorrogado. Já vi questões de concurso que dizem que o prazo de duração do concurso público é de até 2 anos. Ou às vezes o cidadão também fala, né, que o concurso só vale até 2 anos. Regra geral, até 2 anos, mas pode ser prorrogados por igual período, conforme trata o artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal de 88. Não vamos esquecer desse tema, tá bom? Dentro da Constituição Federal, nós temos também o cargo de confiança e nós já vimos também o cargo comissionado. Será que quem exerce um cargo comissionado pode exercer um cargo de confiança? Lá no seu material, eu coloquei da seguinte situação. Eu tenho aqui quem exerce função de confiança. Exerce função de confiança. Trouxe lá que é exclusivamente por ocupante de cargo efetivo. Então, função de confiança exclusiva de cargo efetivo. Cargo efetivo é a pessoa que realizou o concurso público e ficou lá dentro da nota de corte e foi aprovado. Então, coloquei função de confiança exercida exclusivamente por quem ocupa cargo efetivo. E dentro desses cargos pode haver direção, chefia e assessoramento. Então, a função de confiança é exercida por quem exerce cargo efetivo e dentre as atividades pode realizar a de direção, a de chefia e a de assessoramento. E quem exerce um cargo comissionado? Quem exerce aí um cargo comissionado, eu trouxe lá dentro do material, ele é de livre nomeação. Então nós temos aqui um exemplo de instabilidade do serviço público. Se ele era de livre nomeação,
Se ele é de livre nomeação, é de livre exoneração também. Então, uma pessoa que é nomeada para exercer um cargo aí, por exemplo, ser secretário na prefeitura municipal, é um exemplo aí de cargo comissionado. Ele é nomeado pelo prefeito. Se amanhã, por exemplo, houver uma intriga entre essa secretária e o prefeito, ele exonera ela sem fundamentar dentro da lei. Se é de livre nomeação, ele não tem que fundamentar o porquê nomeia e porquê exonera também, tá bom? Outra situação que eu coloquei para vocês, que a lei deve estabelecer percentual mínimo para servidores de carreira. A lei, outro exemplo aqui de norma constitucional de eficácia limitada. Norma constitucional de eficácia limitada é aquela que precisa de uma regulamentação por parte do legislador infraconstitucional, por parte aí de uma lei, por exemplo, feita pelo Congresso Nacional, que vai dar fundamento àquele direito fundamental. Então, a lei deve estabelecer percentual mínimo. Por que dessa situação? Porque, olha só, um exemplo, se não houvesse uma lei regulamentando, nessa situação que a gente está, da pandemia, que houve muitos casos de desemprego. Vamos supor que em breve isso vai estar regulamentando, que a gente crê, né, e quer, que, por exemplo, o prefeito de um certo município fala, olha, eu estou oferecendo esse cargo a você, um cargo de secretário, eu pago R$400. Há algumas pessoas que naquela situação de estar precisando, vai aceitar. Mas isso o quê? Isso não pode. Por quê? A Constituição fala que a todo mundo que trabalha deve ser assegurado no mínimo um salário mínimo. Então, esse fundamento aí para os servidores ser assegurados essa situação. Não adianta nada houver aí esse cargo e se for realizado a nomeação, não obedecer os demais direitos fundamentais. Porque, conforme eu falei para vocês, se eu estou falando em administração pública, eu tenho que trazer aqui quem? Quem está no topo aqui da lei, trazendo o fundamento? Aqui eu tenho a Constituição Federal, aqui eu tenho as leis infraconstitucionais. Então, sempre que a administração pública for atuar, ela atua e ela é pautada dentro da lei, sob pena daquele ato a ser realizado por ela ser ilegal, certo? Eu tenho também o tema a respeito da administração tributária. A Constituição Federal traz a respeito, dentro do artigo 37, lá no inciso 18 e no inciso 22, a respeito da administração tributária. Há de se perguntar, por que da necessidade do Estado arrecadar a receita pública? Por que o fundamento de existir o tributo? Eu quero dizer a vocês aqui que eu não estou nem concordando com o Estado, nem contra, só estou passando o que é o fundamento legal da existência dos tributos. Por que do Estado recolher uma receita pública? Por que do particular pagar certa parte do que ganha, do que vende, do que compra para o Estado? Quando eu estou falando Estado, União, DF, municípios e o Distrito Federal. Lá no artigo 3º da sua Constituição Federal, lá no artigo 3º da Constituição, eu tenho a respeito dos objetivos da República Federativa do Brasil. Quem estiver acompanhando,
Lá no artigo 3º, trata assim, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O Estado só consegue dar concretude, fundamento aos objetivos esculpidos no artigo 3º por meio da arrecadação de receitas. Até eu vos digo que, quando eu estou falando do tema tributo, eu me refiro a um gênero do quais eu tenho 5 espécies. Dentro do tema tributos, tributo é gênero, É gênero, quais são espécies? Tenho 5. E o Brasil é fundamentado na escola pentapartida. Dentro do gênero tributo, eu tenho 5 espécies. Eu tenho os impostos, eu tenho as taxas, eu tenho aqui a contribuição de melhoria, e eu tenho aqui a respeito dos empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Então, às vezes a gente pensa que tributa apenas os impostos. Não, eu tenho no Brasil espécies tributárias que são tratadas pela Constituição a partir do artigo 145 da Constituição Federal. Lá no artigo 145, eu tenho uma lei infraconstitucional que é denominada aí Código Tributário, Código Nacional Tributário. Perdão, Código Tributário Nacional, o CTN. O CTN, ele é uma norma de 1946, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, ele foi recepcionado, porque quando a promulgação da Constituição Federal, os atos que eram contrários à Constituição consideraram-se revogados. E os atos que obedeciam a textos constitucionais foram o quê? Recepcionados. E dentre os atos recepcionados pela Constituição Federal, eu tenho o CTN, que é considerado atualmente como uma lei complementar que trata infraconstitucionalmente do tema a respeito do direito tributário. Aí trata que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência, jurisdição, procedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Aqui já entra o tema aí do direito financeiro. Por quê? O direito tributário trata da instituição. Quando eu estou falando em arrecadar, eu estou falando de direito financeiro, que é realizado aí pela administração fazendária. No inciso 22, trata que as administrações tributárias da União, dos estados, do DF, dos municípios, atividades essenciais do funcionamento do Estado exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive compartilhamento de cadastros de informações fiscais. Um exemplo que a gente está tendo aí, onde que a gente está falando em Receita Federal, Secretaria da Fazenda, que vai estar atuando de forma integrada. Um exemplo aí que a gente tem é as aprovações, as análises aí que está havendo a respeito do pessoal que fazem a realização do pedido do auxílio emergencial.
Outro exemplo aqui a gente já tratou, que lá no inciso 21 da licitação, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienação serão contratados mediante processos de licitação pública, que assegure igualdade de condições. Conforme eu já falei aos senhores, a licitação é um meio de o Estado comprar um bom produto pelo menor preço, né? Esse é o espírito. E o meio pelo qual o Estado busca contratar esse serviço, buscar esse melhor preço, é por meio da licitação. A licitação é o meio pelo qual permite o Estado realizar esse ato. Se o Estado comprar algum objeto e a lei fundamenta e determina que tem que ser buscado por meio de um instrumento licitatório, aquela compra é ilegal. Porque a gente, conforme nós iniciamos no início do nosso encontro aqui, que o meio pelo qual o Estado aqui eu estou falando no Estado, o gênero, ele busca essa melhor oferta, ele busca o produto, é por meio do instrumento licitatório, por meio da licitação. Caso realizado fora dos tópicos onde a Lei 8.866 trata das hipóteses de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, caso a atuação do Estado fora daqueles parâmetros, esse ato aí, ele é nulo, né? Se ele é nulo é porque foi praticado não obedecendo a que determina a lei. A gente também sabe que a gente temos os atos vinculados, que é aqueles fundamentados na lei, e os atos discricionários, né? Os atos discricionários é aqueles que vão ser praticados pela administração pública. Não é vinculado à lei. Regra geral, quando eu falo que um ato praticado, no caso aí, eu tenho um ato vinculado, é porque ele foi o quê? Ele é estrito à lei. Caso fuja dessa situação, esse ato aí, ele é passível de ser anulado por parte do Poder Judiciário, por parte do Poder Público, certo? Conforme nós falamos a respeito da publicidade, a publicidade dos atos também fundamenta lá no Poder Judiciário. Lá no artigo 93 da Constituição, inciso 9, trata. Vou aqui ler com os senhores aqui, artigo 93, que os atos do Poder Judiciário também são públicos, salvo os atos que necessitam aí de sigilo. Lá no artigo 93, no inciso 9, trata: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a esse em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público. Um exemplo aqui que a gente tem de um ato do Poder Judiciário sigiloso é os processos de família que, pela determinação legal, eles têm que tramitar em segredo de justiça. Então, os atos aí que envolvem inventário, divórcio, guarda, esses atos, por determinação legal, devem tramitar de forma sigilosa. Salvo isso, os atos do Poder Judiciário, da administração pública, conforme os princípios lá explícitos, que sempre que a administração pública for atuar, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência,
eles sempre devem ser públicos, pautados aí pela transparência, para que o cidadão possa acessar qual que é o comportamento que está sendo realizado pelo Estado. Como que está sendo investido a verba pública. Isso aí é um dos fundamentos da publicidade, é a respeito da transparência. Então, pessoal, finalizando aqui, a respeito de nós que tratamos, sempre que eu estou me referindo a respeito da administração pública, eu estou falando de como que é o comportamento do Estado, esse Estado aí que se perfaz da administração pública direta e indireta. Como que essa administração pública deve se comportar perante o cidadão, sempre aí fundamentados dentro do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sob pena desses atos aí ser nulo. E essa administração pública, ela é exercida por meio aí da União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios, dentro da administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, fundações públicas, sociedade e economia mista. Nisso, o Estado, que conforme a Constituição Federal, no artigo 1º, trata que nós vivemos um Estado democrático de direito, vai buscar aí dar concretude. E se a gente for analisar e observar, de um lado eu tenho um Estado que arrecada receitas públicas por meio dos tributos, e esses tributos, regra geral, tem que ser o quê? Aplicados no benefício e buscando o bem comum de todos. Nesse fundamento, nessa situação. E as situações que, regra geral, quem vai fazer parte, quem vai dar mecanismo a esse Estado, são as pessoas que, regra geral, ingressam por meio de concurso público. Concurso público esse aí que tem prazo de até 2 anos, podendo ser prorrogados por igual período. Salvo os casos de contrato temporário e também salvo os casos em que houver a hipótese aí de cargo comissionado. Cargo comissionado que é de livre nomeação e livre exoneração. Tudo bem? No mais, muito obrigado. Até nosso próximo encontro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero aí ter contribuído no aprendizado de todos. E, no mais, até breve. Fiquem com Deus.